Acima desse cérebro reptiliano, nós temos um cérebro chamado límbico, sistema límbico. O que é esse cérebro límbico? É o cérebro das emoções. Eita, vou fazer até um coraçãozinho aqui para vocês. Esse límbico é emoção pura, 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 pura. É ele que faz a gente se emocionar, é ele que faz a gente ficar com raiva, é ele que faz a gente querer voar em algumas pessoas, é ele que faz a gente casar, se apaixonar, é ele. E sabe quanto por cento do dia, em média, a gente fica nesse cérebro límbico? Quase 80% do nosso dia. É muita emoção envolvida, gente. É por isso que quando a gente tem algum problema, aquilo destrói tanto a gente, tem um impacto tão grande na gente. Porque o límbico manda muito no nosso cérebro. Me perdoem os homens que estão assistindo aqui. É uma brincadeira, tá? Mas me perdoem. O límbico é a mulher na relação. Falou, tá falado. É ela que vai mandar, galera. O homem pode até dar uma titubeada, mas... Brincadeira, gente. Mas só para vocês entenderem do quanto que o límbico ele é impactante, do quanto que o límbico atua no nosso cérebro. E o porquê que eu estou falando do límbico? Se o límbico é emoção, e ontem eu falei para vocês que a gente precisa emocionar o nosso aluno, é ali que eu tenho que ir. Eu tenho que mesclar a minha aula entre o conteúdo, mas trazer para a emoção também. Eu tenho que andar na minha sala de aula, aquele olho no olho, gente. Aquele aluno que está mais largado, a hora que ele vê o professor andando na direção dele, ele se ajeita, ele melhora a postura dele. São dicas importantíssimas e que fazem toda a diferença. Aquele professor que dá aula sentado, ele matou a aula dele, gente. Ele perdeu o campo de visão de todos os alunos. E a gente precisa se ver. Como eu gostaria de estar vendo vocês para valer, assim, a carinha de vocês. É muito importante para nós professores. Então, andem na aula de vocês. Dá aula do jeito que as faculdades, que muito curso ensina por aí, qualquer um dá. Até, gente, você tá lá passando um negócio na lousa, te dá uma baita de uma dor de barriga, você abre a porta da sua sala de aula e você pede para qualquer um que está passando no corredor, vem aqui, continua passando na lousa para mim isso daqui, a pessoa vai fazer. Se você mandar ela continuar lendo um texto, ela vai ler. Dar aula de qualquer jeito, tem um monte de gente, qualquer um dá. Agora, dá aula para valer. Nessa entrega que não é conteúdo só, não. A gente ensina muito mais de vida do que de conteúdo. A gente ensina muito mais do que pode, o que não pode, do que é certo, do que não é. E não em termos de julgamento, não, que ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas em termos de exemplo. Somos exemplo. E um exemplo gigante. Um exemplo que fica ali no mínimo 4 horas. Todos os dias. Todos os dias. Então é um exemplo muito importante. Não fala palavrão e o professor fala. Senta direito, o professor senta largado. Não fica no celular e o professor está o tempo todo no celular na aula. Então, o bom professor, ele sabe o quanto que ele impacta. Ele sabe que ele vai ali na ferida, ele faz na raça, ele ensina tendo a condição que tiver. Vocês sabem disso. Eu garanto aqui que vocês têm milhares de exemplos para me contar de situações de sucesso de vocês, que fizeram na raça, que conseguiram aquele brilho no olhar de um aluno aprender. Aquele sorriso de gratidão de um aluno falar, nossa, era isso? Eu entendi, agora eu entendi. Gente, isso é mágico. Isso é para poucos. Sucesso na nossa profissão é para poucos. Mas para muito pouco. Gente, é para 5%. É para 5% que vai ter sucesso, que vai ser aquele professor que é o professor. Aquele professor que é convidado até para casamento, para batizado, porque cria vínculo, cria emoção no sistema límbico, certo? Mas enquanto professor, de coração, é um pedido que eu faço para você. Enquanto professor, fica atento no límbico do seu aluno. Fica atento ali, se ele dormiu direito, se tá tudo bem com a alimentação. Thaís, isso não é obrigação minha. É, gente. É.
A partir do momento em que a gente faz um juramento tão importante, que é de impactar e transformar a vida de quem está ali na sala de aula, é responsabilidade minha. Sabe por que eu falo isso? Olha, no meu consultório, se eu errar com um paciente, eu mato um, eu erro um. Na minha sala de aula, se eu errar com os meus alunos, eu mato uma geração que está acreditando no que eu estou falando, que vai crescer, que vai se relacionar, que vai passar para frente o que aprendeu comigo. Vocês estão percebendo a gravidade de um professor errado? De um professor com péssimas condutas? Então é para pouco, gente, mas é para pouquíssimo. Porque é muito importante a nossa profissão. Nossa profissão tem que bater no peito. Falar, eu sou professor, eu impacto vidas, eu transformo a vida do meu aluno. Ele entra de um jeito e ele sai lá na frente transformado. Dentro de infinitas possibilidades para proporcionar isso para ele. A nossa profissão é muito importante. Encham a boca de vocês para falar sobre professor. Vocês são guerreiros, vocês têm a minha admiração de ver o que vocês fazem. Eu ando recebendo muito direct de vocês, eu ando recebendo mensagens e eu vejo cada história, cada coisa que eu falo, meu Deus do céu. Olha que coisa linda, olha que garra, que união, que força, que 5% que somos nessa raça.